precisa de dinheiro, que atire a primeira pedra. Todos nós, sejamos pessoas jurídicas ou pessoas físicas, precisamos e dependemos do dinheiro para sobreviver. Hoje, nós estamos vivendo uma realidade onde o volume de contas a pagar, o volume de desperdício, a falta de dinheiro, as pessoas se endividando cada vez mais para manter suas operações básicas, também afetam, de certa forma, as pessoas jurídicas, que são as empresas no modo geral. As empresas buscam diminuir o desperdício, diminuir o volume com custos e buscar a maximização dos lucros, da mesma forma que nós, pessoas físicas, fazemos. Mas de que forma nós buscamos esse tipo de informação? Como é que nós conseguimos agregar todas as informações relacionadas ao mercado financeiro, ao mundo financeiro? Como diminuir o nosso endividamento? Como maximizar os lucros de uma empresa? Como tentar neutralizar o volume de desperdícios? Como neutralizar os custos que são gerados ao longo de uma operação? Por isso, se vocês quiserem conhecer um pouco mais sobre a área financeira, um pouco mais sobre o que o profissional da área financeira faz, como funciona esse mercado financeiro que nós falamos tanto no dia a dia, que nós vivenciamos tanto no dia a dia, fique conosco, avance aí, vamos estudar juntos, vamos discutir juntos. Bora lá? Roda a vinheta, produção! Olá, eu sou a Renata. Sou professora, mestre em finanças, especialista em finanças, contadora por formação, dou aula na Descomplica nos cursos de graduação e pós-graduação, leciono há mais de 23 anos nas disciplinas da área contábil financeira. Para a gente falar um pouco sobre a área financeira, a gente precisa entender que, antes de mais nada, a área financeira ela funciona como um corpo humano. O financeiro, ele é o coração da empresa, assim como nós temos o nosso coração. Ele vai bombar os fluxos. De que forma que ele bomba esses fluxos? São os fluxos das informações recebidas ao longo do dia, das atividades desenvolvidas pela empresa. Mas também a gente precisa gerenciar a forma como essas informações chegam até nós, de maneira que nós auxiliemos e ajudemos a empresa a crescer e não o contrário. Então, quando as informações financeiras chegam de forma não 100% fidedignas ou faltando informações, nós temos a capacidade naquele momento de verificar aonde de fato ocorreu o problema, aonde há falta de informação, buscarmos mais subsídios para que esse fluxo continue funcionando de uma maneira saudável para a empresa. Porque informações que chegam de forma errada ou informações que não são verídicas podem sim levar as empresas a sérios problemas financeiros e até mesmo numa fatalidade, a possibilidade de uma falência. Quando nós falamos na fatalidade e a possibilidade de uma falência, nós não podemos de forma alguma pensar que toda empresa, a partir do momento que ela nasce, que ela é criada e instituída, ela nasce com data de vencimento. Ela não tem prazo de validade. A ideia é que ela continue exercendo as suas funções ao longo dos anos e que essas funções venham ser exercidas da melhor maneira possível. Por isso, o profissional da área financeira ele precisa ter um conhecimento desses fluxos de informações, fluxos esses relacionados ao caixa, ao capital de giro da empresa, às demonstrações financeiras e contábeis que são extremamente importantes, a maneira como essas informações foram constituídas, como os cálculos que demonstraram nessa demonstração financeira ou contábil se a empresa teve lucro ou prejuízo num determinado período, se aquelas informações, se aqueles números que foram apresentados de fato condizem com a realidade. Então, quando nós falamos em estudar a área financeira, nós estamos dando capacitação para que o profissional da área financeira consiga ter um feeling mais apurado de situações que podem levar a empresa a um endividamento desnecessário, que podem levar a empresa a buscar outras formas ou outros recursos para se manter saudável no mercado. E a ideia é que o profissional da área financeira atue como o bombeador desse fluxo, como o coração mesmo. Nós vamos bombar o fluxo de informações da melhor forma possível. Para quê? Para que no final de um período a empresa obtenha um lucro tão aguardado, tão desejado e que ela venha alcançando o crescimento cada vez mais. Então, se especializar, estudar finanças é de uma grande importância
para todos os segmentos, seja para pessoa física, seja para pessoa jurídica, todos os setores de qualquer empresa que esteja na ativa. Pessoal, o nosso bate-papo ele só está se iniciando, mas para que vocês entendam um pouco mais sobre isso e conheçam mais a área, escolham um curso, nós temos aqui na descrição um e-book totalmente gratuito, é só clicar lá, baixar. Se você ainda não se decidiu por qual curso de graduação você gostaria de fazer, dá uma olhada nesse material, é super interessante, eu tenho certeza que vai ajudar vocês a se decidirem qual curso de graduação é melhor para o perfil de vocês. Relembrando o que eu já havia falado sobre a área financeira, e eu torno a dizer, a área financeira ela é o coração da empresa, ela que vai bombear os fluxos dentro da organização, ela que vai dar vida para que a organização continue mantendo suas atividades. Mas ela sozinha não funciona, então ela precisa de funções que estão diretamente ligadas à área financeira. Então nós temos ela dividida em contabilidade, tesouraria, contas a receber, planejamento estratégico e o planejamento financeiro e o planejamento tributário. Por que ela se divide dessa forma? Porque cada área tem sua função específica. No caso da contabilidade, a contabilidade ela é responsável por receber todas as informações referentes à movimentação diária da empresa e ela faz com que esses números e essas informações sejam decodificadas e virem relatórios, que são os relatórios que nós vamos apresentar à administração em si, aos gestores, que são as demonstrações financeiras e contábeis, por exemplo, balanço patrimonial, demonstração de fluxo de caixa, demonstração do resultado do exercício, que são demonstrativos obrigatórios e que é a ferramenta básica para que os gestores tomem a melhor decisão possível em relação às atividades da organização. Mas a contabilidade não funciona sozinha, ela depende da tesouraria. A tesouraria, por sua vez, ela tem uma função voltada ao fluxo de caixa, ela está voltada ao caixa. Então toda aquela movimentação de entrada e saída de recursos financeiros, recursos monetários, quem faz esse controle, quem faz esse acompanhamento e faz essa apuração é a tesouraria. É ela que é responsável em dizer se tem dinheiro para pagar uma conta, se recebeu um determinado valor de uma venda, de um serviço prestado que o cliente ficou de efetuar o pagamento. Então ela que tem subsídios para dizer se de fato essa movimentação ocorreu, de que forma que ela ocorreu, os valores que foram trabalhados nessa movimentação. Mas também nós precisamos de um departamento ou de uma área, de uma função que trabalhe com planejamento tributário. Por que nós falamos de planejamento tributário dentro da área financeira? Porque nós vivemos num país onde o volume e a carga tributária é muito alta. E muitas vezes esse volume e essa quantidade de tributação acabam impactando de forma negativa nas operações diárias da empresa. Ou seja, quando você tem um volume muito grande de tributação, nem sempre o valor que você coloca como sendo o valor ideal de venda do seu produto ou da sua prestação de serviço, ela se torna suficiente para você ter recursos financeiros na empresa para manter as atividades, porque a tributação é muito pesada. Que tributos são esses? Os tributos mais conhecidos quando nós falamos em prestação de serviço é o ISS, que é o Imposto sobre Serviços. Se a gente estiver pensando em venda de mercadorias, nós falamos do ICMS, que cada estado tem uma alíquota específica. Mas o planejamento tributário, ele consegue olhar cada imposto ou cada tributação que existe por região e tenta buscar políticas e mecanismos para tentar diminuir o impacto que essa tributação traz para o caixa da empresa. Mas também é necessário eu conhecer o departamento de contas, que algumas empresas dividem contas a receber, ou seja, são aquelas contas provenientes da minha prestação de serviço, da minha venda de mercadoria, que eu fiz para um cliente, que o cliente vai pagar a prazo e que eu vou controlar esse recebimento, que eu vou controlar efetivamente se esse cliente efetuou o pagamento ou não. E eu também tenho um departamento que trabalha separado, que é o contas a pagar, que é aquele que está voltado para todas as minhas obrigações que eu querendo ou não existem. Então, se eu faço produção e vendo, eu tenho que comprar matéria-prima, então eu tenho que pagar um fornecedor, eu tenho conta a pagar. Mas se eu sou uma empresa, eu tenho funcionário, então eu tenho que pagar também os salários desses funcionários. Então eu preciso ter um departamento que observe esse volume de contas a pagar, que está
diretamente ligado à área financeira. E aí nós temos o planejamento financeiro, ou planejamento estratégico, como nós chamamos muitas vezes. É o departamento, é a função dentro do departamento, dentro da área financeira, que tem grande importância. Por quê? Porque ela vai analisar quais são as possibilidades, vai traçar cenários. Que cenários ideais nós gostaríamos de ter que poderia levar a empresa a navegar no mar tranquilo e não numa turbulência ou não numa tempestade. Mas a gente precisa planejar isso. Para a gente planejar, a gente precisa conhecer a situação ao qual nós estamos inseridos naquele momento e traçar estratégias para que, quando a situação deixe de ficar boa, que nós podemos buscar de informações e como nós podemos detalhar essas informações de uma maneira que a empresa não venha amargar prejuízos num período curto de tempo, para que a empresa não tenha que se submeter a buscar um volume maior de empréstimos no mercado e aumentar o seu grau de endividamento. Então a área financeira é sim o coração de uma empresa, ela vai bombar todos esses fluxos, mas ela precisa de todas essas outras funções trabalhando junto. Uma função trabalhando sozinha não dá conta e não consegue bombar o fluxo da melhor maneira possível. Pessoal, nós vamos falar sobre as funções do gestor financeiro. Por que eu vou falar sobre as funções do gestor financeiro? Porque o gestor financeiro, ele tem uma importância muito grande dentro das organizações, porém, ele tem umas funções que são bem específicas. Por exemplo, uma função que é muito específica do gestor financeiro é que ele acompanha a confecção, execução dos orçamentos empresariais. Ou seja, ele está ali no dia a dia acompanhando o mecanismo de como esses orçamentos são elaborados e, principalmente, se o orçamento que foi elaborado efetivamente está sendo colocado em prática e se a empresa está conseguindo cumprir o que for orçado. Que é muito complicado, porque quando nós falamos de gestão financeira, nós estamos falando em gerenciar o dinheiro. Quando você fala em gerenciar o dinheiro, a ideia é que a gente fique o mais próximo do que de fato foi orçado. Mas o dia a dia nem sempre permite isso. Ele também participa de várias reuniões na tomada de decisão. Então, cada vez que um demonstrativo contábil financeiro fica pronto e esse demonstrativo é submetido à tomada de decisão pelos gestores, o gestor financeiro também vai para essa reunião. Para quê? Para que ele vai interagir junto com os demais gestores e junto tomarem a decisão. Se devem ou não fazer um novo investimento, se devem ou não manter as atividades atuais, se há necessidade de fazer um novo aporte de capital, se há necessidade de buscar recursos no mercado, recursos de terceiro, como nós falamos, nós vamos ter que buscar novos financiamentos, além dele gerenciar a área como um todo. Então ele fica responsável por controlar, planejar e administrar toda a área financeira dentro do seu âmbito que a gente exige no dia a dia, sempre buscando uma qualidade que faz com que você tenha um volume menor de endividamento, ou seja, o ideal é que a gente quase não busque dinheiro no mercado, que a gente não tenha que pegar dinheiro emprestado com os bancos, e sim, gerenciando de uma forma que ele vai negociar prazos de pagamento, por exemplo, com o fornecedor. Em alguns casos, ele tem autonomia para isso. Ele tem autonomia também para dizer para o departamento de marketing que, neste momento, nós não podemos conceder grandes prazos para venda. Nós temos que vender mais à vista e menos a prazo. E nós vamos negociar com o fornecedor o pagamento mais a prazo, menos à vista. Por quê? Porque eu estou gerenciando o fluxo de recurso financeiro dentro da organização. Então ele tem uma função muito importante dentro da empresa, porque é ele que vai ajudar nessa tomada de decisão. Podemos ou não gastar o dinheiro, podemos ou não fazer novos investimentos. Como está o mercado para o gestor financeiro? Pessoal, como eu já venho falando para vocês sobre a área financeira, sobre o gestor financeiro, agora a gente vai entender um pouco e conhecer como é que está o mercado para esse segmento, para o gestor financeiro em si. Como é que o mercado nos aceita? É uma área de grande expansão, porque todas as empresas precisam sim de um gestor financeiro. Haja vista que nesses últimos anos o volume de empresas que estão nascendo tem aumentado consideravelmente. O brasileiro está deixando de ser profissional de CLT e se tornando empresário. A partir do momento que ele se torna uma pessoa jurídica, ele passa a ter a necessidade de precisar
de um profissional qualificado, no caso um gestor financeiro, que vai ajudá-lo no dia a dia a entender todo o mecanismo financeiro de uma organização. E como é que essa remuneração ocorre no mercado hoje? O salário de gestor financeiro está na média do mercado. Claro que vai depender do porte da empresa, vai depender do volume, do ramo de atividade que ela desenvolve, mas nós também estamos observando nos últimos anos que o gestor financeiro ele pode ter um ganho mais elevado se ele se tornar uma pessoa jurídica. Então eu posso ser uma pessoa jurídica e ser um gestor financeiro? Sim, eu posso ter uma empresa que vai gerenciar as finanças de outras empresas. Então eu vou prestar um serviço. A partir do momento que eu me torne uma pessoa jurídica, os meus ganhos eles são muito mais elevados do que em relação ao do mercado em si, do que em relação ao profissional que está registrado pela CLT. Mas existem oportunidades para todos nesse segmento. É uma área, como eu disse, em grande expansão, principalmente em períodos de crise, porque em momentos de crise é o momento que o empresário percebe que ele realmente precisa de uma pessoa qualificada, que ele precisa de uma pessoa que entenda da área financeira para que ajude a gerenciar e fazer com que a empresa não navegue numa situação onde lá na frente ela vai afundar e acabar falindo. E aí, gostou do conteúdo? Se gostou, quer saber mais sobre a área? Quer estudar gestão financeira? Então vem aqui, se inscreva no curso 100% online da Faculdade Descomplica. Clique aí na descrição e faça sua inscrição. Se inscreva no canal também para você continuar recebendo informações sobre novos vídeos, sobre novos conteúdos. Dá um like, se inscreve lá. Até a próxima! Perfeito, Renata. Não corta, não corta, não corta, não corta, não corta. Cortou? Não. Ah, perfeito. Tá aqui. Ficou ótimo. Renata. Eu acho que eu falei errado.